Olá, meu nome é Davi e eu irei apresentar a pesquisa Estimação de Pouso de Veículos Autônomos sob orientação do professor Giovanni. Primeiramente, definindo o que seria um veículo autônomo, é um meio de transporte capaz de se locomover de forma segura sem depender de um condutor humano. Como ainda não existem carros totalmente autônomos, a SAI definiu 6 níveis de automação, em que na atual área de desenvolvimento se encontram principalmente entre os níveis 2 e 3 e provavelmente supercontrolados no nível 4. Assim, a partir dessa motivação, é, objetivos estimar o pose em si, que é a posição e orientação de um veículo autônomo, de tal forma a minimizar essa estimativa. Assim, como se trata de um problema de otimização, foi utilizado o simulador Carla para aquisição de dados veiculares, em que ele permite, por meio de conexão API, gerar um ambiente e gerar um carro autônomo, e assim você pode setar sensores com ruídos aleatórios para se aproximar de uma situação real, e, por fim, exportar esses arquivos em formato CSV para estimar e treinar. Assim, no Carla foi utilizada a seguinte instrumentação veicular, sensores GNSS, um sensor GNSS com erros aleatórios para estimativa, e o GNSS ideal com um percurso perfeito para que as estimativas sejam comparadas em relação a esse ideal. Então, foi também adicionado sensor IMU, velocímetro e câmera frontal. O GNSS ele fornece dados de latitude e longitude em graus que foram convertidos em metros para facilitar o mapeamento e os cálculos, e a altitude ele fornece em metros. O EMU ele tem um acelerômetro, em que fornece aceleração nos 3 eixos, e um giroscópio, que fornece rotação nos 3 eixos. E a câmera frontal em si, que foi apenas para mostrar o percurso no ambiente Carla. No entanto, ele pode ser utilizado para aplicações futuras em técnicas de odometria visual. Ok, agora uma modelagem em torno do centro de massa do veículo. Foi realizada uma primeira fusão de sensores, que é o pouso em si, o vetor de estados, a posição, as coordenadas do veículo, no centro de massa e a direção entre essas coordenadas, o vetor de entrada, que é a velocidade e a rotação no centro de massa, definidos que os vetores de estados são definidos em relação a esse vetor de entradas, e o vetor de sensores, que são as coordenadas do GNSS, que são monitoradas. Foi realizada uma segunda fusão, em que adicionou-se a aceleração no vetor de entrada, e o estado, agora a velocidade é um estado e definido em função da aceleração, e adicionou-se estados de correção de bias, para otimizar os erros e atenuar os erros induzidos no EMU. Foi utilizado o filtro de Kalman na sua versão estendida, porque o ambiente em si é um sistema não linear, Então, foi realizada a linearização em torno dos estados, do observador e dos sensores, e aplicado o algoritmo em si, que a partir de estimativas iniciais, ele prediz um certo estado, e corrige com as novas medições, aplica um certo ganho de calma, que atenua os ruídos aleatórios e define um novo vetor de estados e uma nova matriz de covariância, que são as saídas de interesse. E também realimenta o sistema enquanto o veículo autônomo ser executado. Primeiramente, agora em resultados, a trajetória perfeita, que vai ser a comparada. Agora, a estimada no projeto 2, em que não é perfeitamente liso, como no caso anterior, no entanto, se aproxima do valor ideal que está em azul. E agora, em análise estatística, vinculou-se os erros por meio de distância euclidiana, para relacionar o x e o y, e comparou-se com as coordenadas ideais. Essa tabela resumitiva aqui mostra que, conforme a adição de sensores, o GNSS individualmente, o projeto 1 e a adição da aceleração em relação ao projeto 1 do acelerômetro, observou-se que tanto o erro médio e o padrão erro máximo diminuíram significativamente, e tornam-se cada vez mais confiáveis conforme a adição de sensores. Agora, por análise gráfica, e conforme o avanço das medições, o erro em laranja do estimador é menor do que o do GNSS na maior parte dos casos, exceto aqui em 30, entre 70 e 80. E isso se dá, entre outras formas, porque realizou-se ajustes empíricos, e as matrizes de covariância são estáticas. Então, uma forma de otimizar seria utilizar essas matrizes de forma dinâmica, ou então por testes com todas as combinações possíveis, amostragens aleatórias massivas, ou ainda com a adição de outros sensores, como câmera, LiDAR e radar. No entanto, o objetivo de estimar a pose foi alcançado, e muito obrigado pela atenção.